Oi, amores! E aí, assistiram a nossa última aula? Conseguiram entender como é que o embrião está se desenvolvendo até agora? As principais etapas do estágio embrionário? Então, eu vou relembrar algumas delas para a gente continuar nessa próxima aula, ok? Até agora, a gente viu que existem vários tipos de embriões, na verdade, vários tipos de óvulos com várias quantidades de vitelo. Vimos que essa quantidade de vitelo vai interferir no processo de segmentação, certo? Algumas segmentações diferentes vão acontecer. No embrião humano, que é o que eu mais vou falar, né, que é o fruto do nosso estudo principal, vocês já viram que o embrião humano ele forma células todas iguais, todas do mesmo tamanho. É um tipo de segmentação chamada total igual, certo? E o óvulo é chamado de oligolécito. Aí vocês viram também nas aulas passadas que esse embrião que é formado de um ovo oligolécito fecundado, ele vai originar o primeiro estágio embrionário, que é a mórula. A mórula é um conjunto de blastômeros todos unidos de forma maciça, sem deixar nenhum espaço. Primeiro estágio embrionário, certo? Depois vocês viram que essa mórula, ela começou a deixar líquido entrar e formou uma cavidade chamada de blastocele. Também pelo processo de segmentação ou clivagem isso aconteceu, certo? Então, esse conjunto formado por blastômeros ao redor e uma cavidade cheia de líquido é o segundo estágio embrionário, chamado de blástula. Ainda na aula passada, vocês viram que essa blástula começou a sofrer uma dobra até que essas duas camadas de célula que estavam aqui ao redor se juntaram. E elas começaram a sofrer diferenciação, elas começaram a ter uma função mais específica, enquanto na blástula não, elas podiam ter qualquer função, certo? A camada de células que fica mais para dentro, forrando aquela cavidadezinha, é chamada de endoderme, é o primeiro folheto embrionário. A parte mais externa é chamada de ectoderme, segundo o folheto embrionário. A cavidade foi chamada de arquêntero, que originará o intestino primitivo, e a abertura que está ligada ao arquêntero é chamada de blastóporo, que pode originar a boca ou ânus, ok? Inclusive, digo logo, nos humanos o blastóporo originará o ânus, certo? Esse terceiro estágio embrionário nós chamamos de gástrula. Dúvida até aí? Então agora eu vou dar continuidade. O que é que vai acontecer após a gástrula, certo? Vamos lá, gente. Após a gástrula, vai ocorrer um processo chamado neurulação. Pelo nome já dá para perceber, né? Neuro, lembra o que para vocês? Sistema nervoso. Então, como eu disse na aula passada, o primeiro sistema rudimentar a ser formado no embrião é o sistema gastrointestinal, ou sistema digestivo, digestório, para quem quiser. O segundo sistema que começa a ser formado posteriormente ao digestivo é o sistema nervoso. E esse processo vai acontecer num conjunto de situações chamadas de neurulação, certo? Então, vou ler aí para a gente não deixar passar nada e eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, a gente tem a gástrula e a gástrula vai passar por uma série de dobramentos. Esses dobramentos que vão aparecer na próxima imagem, certo? Vão originar 3 folhetos embrionários ou germinativos. Lembre que na gástrula tinha 2, que era ectoderme e endoderme, agora serão 3. Quais são os 3 folhetos germinativos que ocorrerão nesse estágio? Que eu já vou dizer o nome, é chamado de neurula, certo? Então, mórula primeiro, blástula segundo, gástrula terceiro, neurula quarto. E termina por aí, não vou falar mais muita coisa não, ok? Então, o último estágio embrionário principal, importante, é a neurula. Como eu disse, são formados 3 folhetos embrionários ou germinativos na neurula. São eles: ectoderme, que já tinha sido formado, endoderme, que já tinha sido formado, e mesoderme, que vai estar entre eles. Então, esses são os 3 principais folhetos germinativos ou embrionários, ok? Ao formar os 3 folhetos embrionários, esses folhetos originarão outras estruturas importantes, que serão o tubo neural, que é um protótipo do sistema nervoso, é o primeiro conjunto de células que vai originar encéfalo, medula espinhal e nervos. Então, tubo neural vai aparecer na neurula, depois você vai ver na imagem. O celoma, que é uma cavidade onde vão ficar todos os órgãos. Se você parar para pensar, aqui nessa região abdominal, torácica e pélvica, se você sair retirando todos os órgãos, pulmão, coração, intestinos, né, bexiga, se você pensar em retirar todos os órgãos, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar uma cavidade gigantesca, né? Pronto, já digo. Essa cavidade que nós temos aqui, esse conjunto de cavidades que nós temos aqui, foram formadas a partir da primeira cavidade do embrião, que é chamada de celoma.
ok? Então, celoma é uma cavidade que vai abrigar todos os órgãos dessa região, torácica, abdominal e pélvica, certo? Ainda vai aparecer na neurula uma região chamada de notocorda, que vai formar um cordão que pode originar a coluna vertebral. No caso dos humanos, origina a nossa coluna vertebral. E ainda, na neurula também, vai aparecer uma região chamada de arquêntero, que continua com aquele nome que vocês já conheciam, que originará o tubo digestivo. Então, nessa hora do embrião, ó, eu já tenho um protótipo de sistema nervoso, um protótipo de local onde vai ficar os órgãos, um protótipo de coluna vertebral e um protótipo de sistema digestivo. Já está quase tudo formado, ok? As outras coisas que faltam vão ser formadas no último momento, que é chamado organogênese. Então, até agora eu tinha neurula, com todas essas estruturas que eu vou mostrar, certo? É o nosso quarto estágio embrionário. Quando a neurula chegar nesse estágio, o que é que vai acontecer depois de tudo isso? Vão começar a aparecer os órgãos dentro do celoma, o embrião vai começar a crescer, 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 e ele vai virar um feto. Após a organogênese, ele já está todo prontinho, já tem tudo que ele precisa, né? Já está com todas as estruturas corporais, e ele só vai crescer em tamanho. Ok? Então, basicamente é isso. Mórula, blástula, neurula, gástrula, desculpa, neurula e organogênese, que é para formar os órgãos. Tudo bem? Deixa eu ir para a imagem para a gente ficar mais fácil, né? Então, ó, aqui eu estou vendo uma gástrula. Na verdade, eu vou pegar essa imagem que é melhor. Percebam, ó, acompanhem comigo as cores, que é bem importante, certo? Perceba que essa gástrula está sendo vista de lado, né? As células em cinza são a ectoderme. As células em amarelo, que estão formando inclusive o arquêntero, são a endoderme, não era? Aqui é a mesma imagem, só que vista de frente, ok? Aqui nessa lateral, nessa de frente. Olha o que vai acontecer. Então, depois dessa imagem, vem essa, ó. As células aqui de cima da gástrula, né? Elas começam a ficar, como é que eu posso dizer, mais achatadas, deixam de ter essa forma arredondada e começam a se achatar. Quando elas estão se achatando, elas também estão sofrendo diferenciação, certo? Elas estão tornando mais específicas. Além do achatamento, existe uma diferenciação. Então, vai mudando de cor, deixa de ser cinza porque está sofrendo essa diferenciação. Então, perceba que essas célulazinhas aqui, ó, mais da parte externa, ficaram azuis, enquanto a parte mais interna ficou vermelha. Vou continuar só para você acompanhar comigo. Vou deixar essa parte aqui em evidência, certo? Olha o que aconteceu depois. O vermelho começou a dobrar mais internamente, o azul continuou aqui e a camada externa, essa daqui da ectoderme, recobriu o azul, tá vendo? E foi formado o quê? Um buraquinho, ok? Olha o que vai acontecer, esse buraquinho, ele vai continuar sendo forrado pelo azul e uma parte do cinza, certo? E vou terminar ele. Chega uma hora que ele cresce, 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 e ele vai ficar totalmente rodeado do azul, tá vendo? Pronto. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é chamada de tubo neural. É ela que origina todo o sistema nervoso. E lembrem, o tubo neural, gente, esse tecido que vocês estão vendo de azul aqui, é a ectoderme. A ectoderme tanto vai ficar forrando aqui a neurula por fora, né, recobrida externamente, quanto a ectoderme também vai recobrir todo o tubo neural, ok? Todo o sistema nervoso vai vir dessa ectoderme. Tranquilo até aí? Vou voltar para cá para a gente acompanhar, certo? Então, essa parte da ectoderme deu origem ao tubo neural, mas tá vendo a parte da endoderme que ficou vermelha? Ela também vai sofrer diferenciações, então vão acompanhando. Ela tá aqui ainda como endoderme, ela começou a dobrar mais internamente, começou a dobrar e dois pedacinhos dela se separaram, tá vendo aqui? Formaram duas bolsinhas, duas cavidades. Essas bolsinhas que acontecem aqui e aqui também, totalmente recobertas por um novo tecido agora chamado de mesoderme. Então, o que era endo ficou vermelhinho porque ele deixou de ser endo. Agora ele já é meso. É um novo folheto embrionário. Essas duas cavidades totalmente recobertas por mesoderme são chamadas de celoma. Como eu disse, são as cavidades onde os nossos órgãos irão ocupar essa região, ok? Então, até agora na neurula eu tenho ectoderme forrando o tubo neural, ectoderme forrando externamente o embrião, mesoderme forrando os celomas, e vou voltar de novo, sempre voltando para cá. Estava vermelho a endoderme, aí essa endoderme começou a dobrar, continuou vermelho, continua sendo endoderme. Uma parte dela separou e formou celoma, mas tá vendo que outra parte continuou aqui, ligada à endoderme.
Essa partezinha que está meio rosada, ela também está sofrendo diferenciação. Ela vai se separar do amarelo, ó, tá vendo que separou? Ficou aqui no meio, entre o tubo neural e a outra região amarela, que é o arquêntero. E essa região aqui do meio, entre o tubo neural e o arquêntero, vai receber o nome de notocorda. É onde a nossa coluna vertebral vai surgir. Gente, a notocorda também é de origem mesodérmica, ela também é formada de mesoderme. Tudo bem? Então, a meso, que no passado, né, no início do embrião, na gástrula do embrião, era endo, acabou virando meso e deu origem ao celoma e à notocorda. Ok? E para terminar, a partezinha em amarelo, que era o arquêntero, continuou sendo amarelo, se separou dos vermelhinhos e do rosa e formou uma nova cavidade, que continua sendo chamada de arquêntero, que continua originando o intestino, o sistema digestivo, e o intestino também. E esse tecido em amarelo continua sendo endoderme. Então, essa imagem que vocês estão vendo também é muito comum ser perguntada. Sempre aponta para essas regiões, você tem que saber o que é cada uma e tem que saber também qual é o folheto germinativo que forma elas, ok? Além do que elas originarão no futuro. Deu para entender? Bem complexo, né? Então tem um monte de coisa aí para vocês ficarem relendo, revendo, para conseguir assimilar. Eu não vou falar mais muita coisa nessa aula, porque eu acho que já tem bastante informação. Você precisa realmente entender a gástrula, precisa realmente entender a neurula e precisa saber que essa neurula, depois da neurula, cada folheto embrionário desse, ectoderme, mesoderme e endoderme, vai dar origem a órgãos. Então, nas últimas aulas, né, da próxima semana, nas aulas 7 e 8, eu vou falar como a organogênese vai ocorrer. E vou falar também dos anexos embrionários, certo? Então, eu vou dar uma parada nessa aula, porque acho que já tem informação suficiente. E é isso. Lembrem de fazer os esquemas. Nessa parte, lembrem de fazer os desenhos, que é muito importante ter os desenhos no caderno, certo? Utilizem cores diferentes de caneta, pintem para mostrar quais são os folhetos embrionários, porque tudo isso faz muita diferença para vocês, ok? E é isso. Dúvidas? Lembrem sempre de enviar e, claro, também deixe algumas guardadinhas para nossa interação na próxima semana. Certo, amores? É isso. Fiquem bem, assistam as aulas quantas vezes forem necessárias e qualquer coisa eu tô aqui, viu? Beijo, até a próxima aula.